Olá a todos, todas, todes. Como estão todos vocês? Olá! Oi, Paty! Olá a Oi, todos! Gustavo! Que emoção estar aqui! Que bom! Rodrigo está entrando aí também. Rodrigo é o nosso host aqui da Uhu. Ele está com um probleminha da internet dele, mas a gente vai comandando aqui. Todo mundo é amigo, no fim das contas. Todo mundo aqui também já é muito experiente em evento, então tá todo mundo em casa, tá tudo tranquilo, né? Mas eu acho que é interessante a gente abrir aqui dizendo o papo que a gente vai ter hoje, né? Que eu adorei esse título que o Rodrigo colocou, né? Deixa eu pegar aqui para falar direitinho. Gente, desculpa, né? Minhas cachorradas estão aqui latindo, né? É a natureza. Vida real, né? A gente agora em live é vida real. Vida real. E aqui, então. Bom estar com você, com seus cachorros, com toda a tua energia no presente, Paty. Tamo junto. Isso aí. Que é uma delícia. Bom, então é isso, gente. Assim, o título é Só Mais um Dia de Luta, Depois o Futuro. Rodrigo é muito criativo nesses títulos dele. Olha ele chegando aí. Ele agora vai apresentar para a gente. Vai lá, Rodrigo. Agora tá. Com as internet também, né? Que rolezão. Obrigado a todo mundo, foi Leila, querida, Patrícia, depois desse corre todo, eu vou tentar me encontrar. Mas antes eu queria dar boas-vindas a vocês, Nascimento, co-criador da Uhu e como eu chego na gaveta. Um homem com cabelo cortado nas laterais, com a camisa preta. No fundo aqui da sala, onde eu estou em casa, tem algumas plantas. Estou na companhia da minha cachorra, Adora, então em alguma de agora, tá bom? Queria que você venha, como esse rolê de digital, então eu vou começar depois a Patrícia e depois o Gu, e aí a gente segue. Olá de novo a todos, todas, todes. Sou Leila Ribeiro, eu sou educadora, designer e uma apaixonada por educação, por aprendizagem. Eu uso tudo isso para transformar aí tanto o ambiente de educação formal, como também negócios, que a gente trabalha com esse movimento de estratégia criativa também para negócios. Sou cofundadora da Sala, que é essa empresa que a gente trabalha aqui com esse movimento. Estou muito feliz de estar aqui, eu acho que a gente tem muita coisa para trocar e vamos conversando aí ao longo do tempo, para a gente não gastar muito tempo aqui com essa introdução. Rodrigo? E eu acho que ele congelou. Vai lá, Paty. Então tá, gente, eu sou a Patrícia Carneiro, gaúcha, por isso que estou assim aqui, ó, estou abaixo aqui de 5, 6 graus, né, ou até menos, aí depois o Gustavo também vai falar, porque isso também tem a ver com as nossas conversas emergentes, né, inclusive hoje eu faço um trabalho com a White Rabbit, né, tanto de pesquisa, como pesquisadora de futuros possíveis, né? Quanto a Lubas Nela me chamou para começar a traduzir um pouco os relatórios para as redes sociais. Então, aqueles posts que vocês têm visto sobre pílulas, né, de conversas emergentes e tal, sou euzinha que ando fazendo por aqui, né? Fora isso, eu trabalho como planejamento sênior, né? Eu sou publicitária, tenho uma longa carreira aí no mercado publicitário. Voltei esse ano, fechei minha empresa, né? Que eu tinha uma empresa de planejamento, e voltei como senior planner da Casa Lab Digital, que é uma agência fantástica, uma agência de mulheres. Pela primeira vez na vida, em 20 anos de mercado, eu sou liderada por 2 mulheres. Então, é por aí mais um pouco e a gente vai se apresentando ao longo dessa conversa aqui. Que ótimo estar com vocês, estar com o Rodrigo, Leila, Paty, com todo mundo que está assistindo a gente nesse evento ao vivo, honrando a presença desse grupo, honrando o tempo de vocês que estão aqui com a gente hoje. Então, estou muito feliz de estar nesse papo, convidado pela Leila, pelo Rodrigo, do lado da Paty,
que está conectada a uma rede que eu amo também, né? Ela comentou das meninas da White Rabbit, que são pessoas que eu amo. Então, eu me sinto em casa por aqui. Eu sou Gustavo Nogueira, eu sou de Belém do Pará, sou pesquisador, sou fundador do Toros Lab do Tempo. A gente estuda as relações que as pessoas têm com a temporalidade, né, individual e coletivamente. Não estou nem em Belém e nem no mesmo tempo que as pessoas que estão nos assistindo em Brasil. Eu estou 5 horas à frente, pelo menos nesse tempo, do relógio. São 9h37 agora aqui onde eu estou em Amsterdã. Moro desde 2017 por aqui, onde eu pesquiso novas temporalidades e como que a gente pode criar essa ponte entre esse pensamento ocidental sobre o tempo com um pensamento decolonial, como que a gente pode se conectar com outras perspectivas e relações possíveis com o tempo. Eu acho que, falando de futuro, né, e desses dias de luta que a gente está vivendo, vai ser bem bom trocar com todos vocês. Sensacional. Gente, eu estou aqui pegando aqui a frente, porque o Rodrigo saiu aí, na internet dele está ruim, então ele tinha me mandado antes umas perguntinhas aqui, que eu vou jogar aqui, então, aproveitando que ele não está aqui, e aí na hora que acabar a gente conversa aqui entre nós os nossos achados, que eu acho que tem muitas coisas em comuns. Eu acho que esse é o ponto aqui que nos une, inclusive, que somos todos pesquisadores, somos todos apaixonados por esse conceito de futuros, né, no coletivo, no plural, e também por coisas que a gente vai descobrindo, cada um dentro da sua área, dentro do seu nicho aqui, que eu acho que tem muita coisa para a gente trocar. E aqui o Rodrigo tinha me mandado um começo aqui que é bem interessante, que eu vou ler aqui para vocês, tá, gente? Ele falou assim: chegamos em 2021, a pandemia decodificou nossa programação de futuro, realçou nossos defeitos e nos mostrou que ainda tem muito passado pela frente. Em meio ao caos e na luta diária pela sobrevivência e existência, o que estamos fazendo hoje para construir o futuro que a gente deseja? Vou jogar aí essa pergunta para vocês, cada um fala um pedacinho, depois eu falo também. Vai lá. Não sei, Gus, quer começar a falar um pouquinho? Porque eu acho que tem a ver com essa questão de tempo, né? Que tu está falando aí da Toros, né? Do lado do tempo. Afinal, que tempo é esse, né? E o que é passado dentro desse futuro? Eu até fiz algumas provocações para o Rodrigo hoje em relação a isso. A gente pode jogar várias perguntas, né, para a nossa audiência aqui também, dentro dessa mesma direção. A gente queria tanto alcançar um futuro, e hoje a gente se pergunta que futuro era esse, né? Aqui ainda é aquele futuro? A gente já chegou ou já passou do futuro, né? A gente ainda está no futuro? Da mesma maneira, será que é tarde demais para o passado? Ou, pelo contrário, a gente está aprendendo agora que ainda tem muito passado pela frente? Como que está a tua relação com o tempo, né? De todos nós por aqui. A gente vive tantas mudanças no momento presente que a gente acaba se vendo confrontado por uma exaustão temporal, né? Um momento em que tá todo mundo cansado, com tanta coisa acontecendo no presente que às vezes parece que não sobra tempo para imaginar cenários de futuro e para processar tanto passado que a gente já viveu, né? Nós e todos os nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui. E é nesse lugar de interseção entre passados e futuros em que a gente constrói a nossa relação com o tempo. Às vezes a gente se pergunta assim, nossa, mas por que a gente vai falar sobre o tempo no meio de um momento em que tem política, economia, questões ambientais, e por que tudo isso importa, né? E aí eu trago para a nossa comunidade por aqui na nossa conversa o quanto essa percepção de não ter tempo, ela não é só uma questão individual, né? Hoje ela é uma preocupação estrutural essencial dentro das sociedades ocidentais. E ela precisa ser tratada como essa questão sociopolítica que tem uma escala global, né? Porque essa escassez do tempo, que está todo mundo correndo e justamente por isso sente que não tem muito espaço e tempo para processar o que está acontecendo ao redor, ela domina esse pensamento das sociedades ocidentais. Mas justamente esse pensamento faz com que a gente viva um contínuo processo de desincronização de nós mesmos, né? Parece que a gente não tem tempo para nós mesmos e que a gente não tem tempo para estar sincronizado também com o planeta. Essa dimensão dessa aceleração que faz com que a gente
sinta o tempo todo esse sentimento de uma pressão do tempo, né? Quem aí que não se sente cobrado de ser produtivo ou comercialmente competitivo, mesmo durante uma pandemia? E é nesse lugar que a gente tem que parar e olhar esse caos e complexidade dos problemas de hoje. Eu acho que pensar que se o relógio se tornou um elemento tão importante que fez com que a gente se desincronizasse dessa nossa relação natural com os ciclos do tempo, não é simplesmente um movimento de voltar para um tempo anterior que vai mudar isso, né? A gente precisa encontrar quais são as novas maneiras da gente combater essa desincronia e encontrar novas maneiras de estar conectado a esses ciclos naturais. E isso se faz tanto imaginando novos cenários de futuros e novas possibilidades para além desse status quo, mas eu sinto que não adianta a gente imaginar esses novos futuros sem entender os erros e passos que nos trouxeram até aqui, porque senão a gente só comete os mesmos erros, né? Tem uma frase bem famosa do Jorge Santayana, ele é um sociólogo, que diz que quando a gente não tem memória, a gente está fadado a repetir os mesmos erros. E eu não acho que com memória a gente não vai cometer erros, mas ao menos a gente vai cometer novos, né? Que a gente se permita cometer novos. Então eu sinto que nesse momento de exaustão temporal, que ótimo que a gente pode estar juntos aqui semeando novas maneiras de pensar futuros, e juntos eu acho que a gente vai por aqui sonhar juntos algumas possibilidades de futuros, né? Então esse é o meu contexto inicial para que a gente comece essa conversa. E eu acho muito lindo isso, porque a gente vê o quanto as narrativas de futuro, elas dependem muitas vezes, e dependem totalmente da visão que a gente tem, né? Eu sou uma mulher negra, brasileira, que apesar dessa carinha de 35 anos, eu fiz 50 anos agora, dia 4 de julho. Arrasou! Só que, o que era futuro para mim? Quando eu me coloquei, no meu passado, uma meta de futuro, que era sobreviver ao racismo estrutural desse país. E isso é um futuro que hoje, completando 50 anos, eu consigo ver uma galera, uma narrativa emergente que explode em 2020 com a pandemia, em relação à questão de equidade racial mundial, a partir de um evento, né, que traciona uma série de questões que o que acontece? Não é que estavam lá no passado, que foram sendo construídas no passado. Esse ano eu fiz um trabalho muito legal com as gurias, com essa comunidade da White Rabbit, que foi estudar ancestralidade negra para projetar futuros a partir do olhar da arte e da cultura, dos direitos humanos e da democracia e da ciência e tecnologia. E aí, como é que a gente pensa? Vamos lá, em algumas questões, arte negra e cultura. Nós sempre fomos os ancestrais do amanhã, porque a nossa luta ela sempre foi de resistência e de criar um amanhã, porque a princípio nem presente existia numa potencialidade que a gente pudesse se expressar culturalmente. Então, quando o Emicida faz Amarelo e mostra para todo o processo da onde vem as pessoas que estão revolucionando e construindo o futuro hoje, fazendo uma conexão com a ancestralidade. Lélia Gonzalez, os artistas do samba, o que o funk está passando hoje, o samba já passou, que foi ser um movimento marginalizado, uma expressão cultural marginalizada. Então, eu vou trazer algumas historinhas que eu acho, né? Eu sou melhor do que ficar falando de conceito, porque eu acho que a gente tem que construir o futuro hoje, né? A gente é esse híbrido. E a ancestralidade... Eu tive uma entrevista com o Ticaná Santana e ele falou assim, é errado pensar na ancestralidade como algo que está lá atrás.
A ancestralidade é o código, como se fosse um código genético que nos remete a uma ligação atemporal para que a gente possa ir desfiando um fio da vida, né? E para onde a gente possa ir construindo vida. Por isso que a gente fala de futuros possíveis. E esses sinais, essas conversas emergentes, tudo isso que a gente está vivendo é o que a gente constrói hoje nas nossas atitudes. Né? Até a Lu, a gente estava fazendo a discussão do Gringe, né? O que significa esse Gringe? Gringe, né? Mas o que significa? É simplesmente uma vergonha alheia ou é um recado que a geração Z quer dar para os millennials? O que tem por trás disso? Um questionamento de comportamento, de atitude. E o que vem depois disso? Eu acho que a grande questão que eu amo futuros é a capacidade de questionar. Como disse o Gus, se a gente questionar o hoje e imaginar possibilidades, essas possibilidades é que vão nos levar a construir futuros. O afrofuturismo ele é lindo por causa disso, porque a partir de um movimento artístico que rompeu com a ideia de que é possível existir uma sociedade protagonizada por pessoas negras que vivam de maneira plena, que tenham acesso à alta tecnologia, que tenham acesso a um mundo em equilíbrio com a natureza que faz parte da nossa ancestralidade, que coloquem as mulheres em protagonismo que faz parte da nossa ancestralidade, a partir de uma narrativa artística, de imaginação e de criatividade, a gente está conseguindo tracionar movimentos emergentes de busca desse futuro. Né? Então, para contextualizar, eu vou por aí nesse passado com o futuro e passa pelo nosso presente hoje, como o Gus falou, da gente entender as nossas ações com consciência. Acho que também tem um outro ponto que eu gostaria também de ressaltar aqui, que estão tudo lindo essas falas de vocês, assim, sobre o tempo que o Gustavo trouxe assim, muito belamente aqui, a Paty sempre linda trazendo essa coisa sobre ancestralidade, o Rodrigo que voltou. Então, eu acho que tem uma coisa importante também para ressaltar, é que a gente, em algum momento, e tem tudo a ver com essa fala, né, de vocês, em algum momento a gente se descolou da natureza, né, e esse descolamento, né, quem fala muito sobre isso e reforça sempre um pouco sobre isso, é o Ailton Krenak, né, o nosso indígena antropólogo maravilhoso, que eu acho que ele tem tanto para nos ensinar, toda a fala do Krenak, para mim, assim, é uma potência, que ele nos relembra isso, né? Essa desconexão com a natureza fez a gente perder essa noção do tempo, o primeiro ponto, né? Que a natureza, ela nos ensina muito sobre esses ciclos, e como os ciclos a gente tem que esperar, inclusive, né? É só a gente observar minimamente a questão da natureza, por exemplo, a biomimética está aí para nos mostrar bastante sobre isso, mas esses ciclos, por exemplo, de como é o ciclo de vida de uma árvore, de um fruto, das estações do ano, tudo tem esse movimento que a gente precisa realmente dar tempo, inclusive, dessa maturação e dessas coisas. Com esse futuro que a gente estava com tanta sede dele, tanto desejo dessas tecnologias todas que foram muito aguçadas no nosso imaginário pela a ficção científica e tantos outros meios que vieram com esses insumos para o nosso imaginário, que quando isso foi chegando nas nossas vidas, a gente foi com toda a sede ao pote, né? Eu vejo muito isso. Então, especialmente a população ocidental, como o Gustavo falou, a gente teve um mergulho muito grande, por exemplo, quando a internet surgiu, especialmente quando as redes sociais surgiram. Então, a gente mergulhou naquilo, e aquilo é um consumo, e aí eu trago uma outra fala que é do Bauman, que ele fala muito sobre a sociedade do consumo, que a gente foi num consumo, a gente vive nesse modelo do consumo tão fortemente, que a gente se consome, a gente consome a nós mesmos. E com isso, a gente perde essa noção do processo, a gente perde essa noção do tempo, a gente perde
todo esse contexto e a gente se desconecta de tudo, né? E vive naquela função da correria, né? De um consumo sem sentido, vazio, para preencher outros lugares dos quais a gente nem tem mais conhecimento do que isso significa, né? Felicidade, o autoconhecimento que inclusive virou commodity, que a gente está vendo por aí, e tantas outras coisas que são tão importantes, e o maior deles é como a gente vai construir a partir dessas percepções. Porque tudo isso nos leva a criar as percepções sobre o que é futuro, sobre o que você está esperando. Com esse movimento que, na teoria, a internet tinha que trazer como um movimento de horizontalidade, de conexões, a gente acabou virando essa espécie de bolha, né, onde a gente consome mais do mesmo, onde esses insumos eles acabam não nos levando para um lugar mais à frente, mas sempre andando nesse mesmo lugar, como se fosse em looping, né? Eu acho que esse é o ponto. Só fazendo um adendo, Leila, tem as gurias, né, sabe, da White Rabbit, elas fazem monitoramento de conversas emergentes, né? E tem uma conversa que está tomando muita proporção, que se chama delírios paranoides. Sabe o que é isso? É a própria processo dentro da internet, onde as pessoas não conseguem ouvir o outro. Isso é o que está na base da teoria da conspiração, de uma verdade estrita para si mesmo. E aí a gente fica pensando, tá, mas como é que isso vai se relacionar a gente? Aí as opções de algumas pessoas ficarem em bolhas e outras não. E aí é esse desdobramento. O que isso nos traz para o futuro? Quais são as narrativas de confronto ou essa coisa de que tu joga um determinado conceito, né? E isso se expande num rastilho que não consegue essa conexão, né? E aí, ao mesmo tempo, essa questão da tecnologia, né, Gas? Por exemplo, tu falou de descolonialismo, né? Então, assim, existe uma visão mainstream do futuro, desse futuro branco ocidental, né, do Jeff Bezos, que está indo né, para Marte passear, do outro, do Elon Musk, né, e eu achei um post esses dias maravilhoso, Jeff Bezos indo a Marte passear e toda a população da Terra vivendo no inferno. Então, esse questionamento, que futuro a gente quer? O do Jeff Bezos? O do apagão hídrico, que é um futuro velho anunciado e que a gente está chegando no limite para ter agora corte de água e luz? Porque as nossas reservas hídricas no Brasil, decisões que poderiam ter sido tomadas há 20, 30 anos atrás, não foram e não são tomadas hoje. Então, quando a gente fala dessa conexão de passado, presente e futuro, a gente tem que mudar essa narrativa de que o futuro é algo mágico que acontece ali na frente. Ele é construído, tem alguém que colocou aqui. E a gente que constrói ele. Só para finalizar, eu fiz um TBT hoje no meu Instagram, que uma amiga me mandou uma foto. E ali naquela foto, de quase 30 anos atrás, tem o Rafael Bordini, que é uma das sumidades no Brasil, mundiais de inteligência artificial. Ele foi o primeiro aluno da universidade aqui, da PUC, de análise de sistemas. Esse cara, praticamente, junto com os outros, inventou a inteligência artificial. Quanto de passado tem nesse futuro? Foram decisões de 30 anos atrás que estão levando a questões de inteligência artificial de um brasileiro, estudante de uma escola pública. E aí? E hoje? E a gente, nesse momento no Brasil, pós-pandemia, com pandemia, onde a gente tem um menor índice do Enem de participação de alunos, em função desses 2 anos de uma política totalmente genocida que vai impactar o futuro das nossas gerações. De educação pública.
Deus, como é que a gente vai ter cientista? Como é que a gente vai ter tecnólogo? Como é que a gente vai ter engenheiro? Como é que a gente vai ter médico? Como é que a gente vai ter professor, filósofo? Te sinto, Paty. Que bom que você trouxe essa perspectiva. Vamos... o Rodrigo está de volta? Vamos ouvir o Rodrigo também, e depois eu quero comentar. Conseguimos. Eu estou aqui ansiosíssimo, porque minhas são todas sendo respondidas sem ao menos eu fazer. Estou achando mais... Mas é o campo emitindo tudo que você estava pensando. O tempo aqui, a gente contando diferente, né? É muito importante também, que eu acho que eu vi um pouco o rumo que a conversa vai tomando agora, que é um dado da verdade que domicílios fala que 40% dos brasileiros não têm acesso à internet ainda. E desse total, explicam que a falta de anos de internet são muito caros. Né? Para 37%, a falta de um aparelho ou tablet também é a razão pela qual eles estão à margem dessa conexão. Então, quando a gente fala, né, nessa construção, ainda nesse universo de tecnologia e de acesso e conectadas, a gente vive um pouco essa ilusão da hora a gente está hiperconectado, né? E aí a gente esquece. Então, como reimaginar um futuro onde nem todas as dele, né? Quando a gente fala de futuro, a gente precisa fazer parte dele. E aí chega que não faz parte desse futuro. Então, como essa galera consegue imaginar algo, elas estão representadas, né? Se que elas veem. Então, vamos bater um papo agora sobre essas pessoas que também precisam fazer. Eu acho super importante dentro dessa abordagem a gente lembrar que parece que futuro se tornou sinônimo de tecnologia, né? A gente escuta muito falar sobre, nossa, tem novas tecnologias, e aí a gente escuta, nossa, pera lá, tem essa empresa, tem essa escola, tem a Singularity University, tem essas grandes corporações desenvolvendo tecnologia, e que elas estão criando futuro. Pera lá, elas estão criando tecnologias para a manutenção do modelo que elas já são beneficiadas no momento presente. Então, esse cenário de manutenção do status quo, né, porque é o que elas estão fazendo uma manutenção. Eu dominava o contexto atual com uma tecnologia mais antiga e agora eu quero a nova tecnologia para continuar no poder. Elas não estão necessariamente abrindo esse espaço, né, para novos agentes. Esse lugar ele não deveria se chamar futurismo, ele deveria se chamar tecnocapitalismo, alguma coisa assim, né? Que é quando as tecnologias são utilizadas para a manutenção do status quo. É importante a gente entender que esse futurismo tecnológico, ele tem uma cegueira cultural muito grande. Ele ignora uma miopia, se não uma cegueira, de fato, crônica, né? Em que ignora as mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas, ecológicas, tudo para além da camada ferramental tecnológica que está na discussão do mercado, né? E é nesse lugar da margem, do que é considerado margem para esses que se chamam centro, que tem muitos outros polos nascendo, efervescendo, brilhando, estrelas que criam cenários como a Paty comentou, o afrofuturismo, o indígena-futurismo, o ancestrofuturismo, perspectivas que não estão olhando, não tem espaço para mim nesse futuro, então eu vou dar a volta nesse círculo e eu vou buscar lá nesse passado, nessa ancestralidade, um lugar que vocês ainda nem sonharam que existe. E aí ele fala muito sobre sonhar, né? Sobre sonhar o que essa perspectiva linear do tempo ainda não sequer cogitou a existência, sequer cogitou imaginar. Como a Leila falou aqui para a gente, que
e a Paty também trouxe para a gente, né, ela comentou do estudo que ela realizou com a White Rabbit, sobre a ancestralidade não ser um elemento que está presente, um elemento que faz parte do nosso passado, quase como uma memória. Eu lembro dos que vieram antes de mim. Não, é um elemento presente neste momento, né, em que me ajuda a tomar novas decisões, a compreender passos que eu posso dar no meu momento presente. Quando a gente traz esses nossos ancestrais para além dessas palavrinhas passado, presente e futuro, para o nosso momento agora, a gente transforma essa relação com o tempo. A gente começa a entender que existem outras orientações temporais possíveis, né? Outras maneiras da gente decolonizar a nossa temporalidade, né? Da gente encontrar esses novos jeitos de dançar com o tempo. E eu acho que tem uma coisa muito bacana que a gente, né? Olha aqui, eu amo livros, gente. Isso é muito passado. Mas eu amo livros. E quando a gente vai para a sociologia clássica, eles falam dessa questão da margem e do centro, né? Mas sempre onde, nos primeiros, né, nessas análises sociológicas, onde surge a inovação? Na margem. Por quê? Porque é a capacidade do ser humano, como disse o Gus, de criar a partir da indisponibilidade. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente sempre diz, brasileiro é criativo, brasileiro, né? Mas o que acontece? O brasileiro é feito de uma massa de 56% de pessoas negras, afrodescendentes ou, né, pardas, como se diz, né, onde apenas 17% está acima da linha da pobreza. 56, 17. Essas pessoas estão onde? Nas periferias, em lugares que começaram a criar novas tecnologias, até pelas suas impossibilidades. Então, quando a gente fez esse estudo da ancestralidade na ciência e tecnologia, a gente começou a ver inovações periféricas. Inovações em modelo de educação, modelo de tecnologia, empresas inovadoras, trazendo conceitos totalmente de futuro, ao ponto, né, o Rodrigo está aí, né, de Salvador ser uma narrativa emergente dentro dessa questão tecnológica, com o Vale do Dendê aí, né, o que a Monique Evelyn tem falado muito sobre isso, né, essa capacidade, né, das pessoas negras, e principalmente quando elas começam a entrar dentro de uma cultura tecnológica, de trazer mais esse raciocínio. A Sawane Bispo também me colocou, gente, que é o seguinte, fiquem ligados. A gente sempre teve esse olhar colonial, o Gus está na Holanda, é inovadora. Vale do Silício é inovador. Ninguém está olhando para a revolução educacional que os países africanos estão fazendo há 15 anos, e já tem países com potência e com tecnologias próprias em biocibernética, em ciências, energias renováveis, uma série de questões. Segundo a Sawane Bispo, a África vai ser uma das pontas tecnológicas dos próximos séculos. Exato. Saiu, inclusive, numa pesquisa da WGSN, né, que é um bureau aí de tendência, enfim, maravilhoso. Já tem mais ou menos, sei lá, uns 2 ou 3 anos, que vem saindo na WGSN para olhem para a África, porque ali é onde está esse sinal aí dos novos tempos, né? E eu realmente não vejo muita coisa das pessoas ditas, né, inovadoras, ou eventos inovadores, até abrindo muito espaço para que essas conversas comecem a emergir. E eu sempre, é uma das primeiras coisas que eu sempre, desde que eu li esse estudo, que eu fico procurando, sabe? Onde tem alguém aqui do continente africano que a gente poderia ali falar um pouco mais, entender um pouco mais do que está acontecendo por lá, porque
Por mais que a gente tenha informação e acesso aqui pelas redes sociais e internet, né, de uma maneira geral, é difícil acessar aonde isso está acontecendo por lá, porque realmente não existe o espaço para essas vozes, né, que estão acontecendo por lá. Eu sou uma pessoa de periferia, sou nascida e criada aqui na Ceilândia, em Brasília, apesar de, né, sou de Brasília, mas eu sou honesta. E aqui em Brasília, né, todo mundo sempre tem aquela visão do centro ali, né, dos monumentos, onde fica o palácio e tudo mais, mas a gente tem, a maior parte da população, na verdade, mora nessas cidades ao redor aqui, né, que inclusive existe uma série de preconceitos, enfim, que obviamente isso envolve, e eu moro numa das maiores aqui dessas cidades periféricas aqui em Brasília, chama Ceilândia. Eu sou muito, muito apaixonada por Ceilândia, sou filha de escola pública, enfim. Então, quando o Rodrigo pergunta assim, como reimaginar futuros, é um tema, inclusive, que mexe muito comigo, porque a primeira coisa que eu lembro é de que a gente nem tem o processo de imaginação, acho que a gente tem que ter um passo atrás, né? Como é que a gente faz para imaginar, né? A Unesco está aí gritando o tempo inteiro, dizendo que a gente vive uma crise mundial, uma crise global de imaginação, e que isso tem completamente a ver com esses cenários de desenhos futuros que a gente pode fazer. E quando você pega, por exemplo, essa força que tem nas periferias, que é uma coisa que como a Paty realmente ressaltou, a gente aqui na periferia, a gente é criativo mesmo, a gente é inovador, porque senão não sobrevive, não tem outra saída. Essa é a nossa saída, esse é o jeito que a gente tem para sobreviver. E isso não está no nosso imaginário de uma maneira consciente, e nem muito menos intencional. Então, eu vejo isso como esse problema, é um descolamento mesmo, que a gente precisa entender dessas ferramentas, esse poder mesmo que a gente tem de desenvolvimento. Só que não está no nosso imaginário, a gente nem tem acesso a esse entendimento de uma maneira geral, né, que eu estou falando. Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a começar a ter um processo imaginativo? Já começa por aí no primeiro momento, onde a gente tem os estímulos, por exemplo, desde a infância, onde, sei lá, os brinquedos que, de repente, as crianças têm acesso hoje, já vem com a brincadeira, né? Então, até aí, que é um momento muito, muito especial, muito importante desse nosso desenvolvimento cognitivo e imaginativo, que é ali da infância, está sendo retirado, né? A brincadeira já vem pronta. Eu gosto muito da fala do Tião Rocha, que ele é um educador maravilhoso aqui de Minas Gerais, e que eu recomendo sempre que as pessoas vão atrás dele para falar. Ele tem uma frase maravilhosa, que é que uma educação tem que acontecer debaixo de um pé de manga. Então, se não aconteceu debaixo de um pé de manga, ela não vai acontecer em lugar nenhum. E aí ele fala isso, sobre essas simplicidades, essas coisas que a gente precisa entender como que a gente constrói. Então, lá nesse centro popular de educação que ele tem, ele não deixa entrar nenhum eletrônico. Aí ele fala, não é que eu sou contra, mas as crianças têm que aprender a criar os próprios brinquedos delas e as brincadeiras, porque é esse movimento que a gente precisa entender, que a gente tem que estimular esse movimento de aprendizagem e de processo imaginativo, né, que estão bem interligados, que tem a ver também com um processo de criatividade, que sempre está muito falado aí sobre o processo de experiência, que o Dewey, né, John Dewey sempre traz, a gente precisa estimular isso nas pessoas, senão a gente não sai desses caminhos que foram a gente é imposto em determinados caminhos. Quando a gente vê, a gente está rodando aquele caminho, né? Seja por que eu adorei essa sua frase, Gustavo, que não tem futurismo, né? O que essa galera está fazendo. Tecnocapitalismo. O tecnocapitalismo que está fazendo. E aí, se a gente olhar nesse ponto reverso, digamos assim, esses 46% que estão sem acesso à internet, será que isso é bom ou ruim, questionando o futuro? Será que não pode ter, claro... Um lado bom, né? Algum lado bom no sentido de estimular práticas pedagógicas, né, que
vão ter que chegar nessas pessoas, né? Porque não pode, se elas não têm como pegar o remoto, vai continuar essa exclusão, né? Então a gente também tem que reimaginar a educação do presente para a gente poder ter futuro, né? Até porque essa educação que está no presente, ela não é do presente, né? Ela vem muito arraigada num passado que não nos cabe mais, né? Não tem uma conversa, não tem um diálogo muito forte com o que a gente precisa hoje. E aí, isso que você salientou, Paty, eu acho que é bem importante, porque tem, como o famoso mundo VUCA, nós temos ali o azinho de ambíguo, né? Tem esse lado que pode ser positivo, mas é um lado ainda muito negativo, porque a gente ainda vive nessa sociedade técnico-capitalista, onde há uma necessidade de você ter isso, ou então você está excluído da sociedade. Então, existe uma complexidade nessas coisas. Sim. Que não é algo que, infelizmente, poderia ser visto como algo bacana, porque a pessoa que não tem esse acesso, ela não tem acesso à sociedade, ela está excluída. Então, é bem complexo tudo isso, porque a própria escola hoje, ela tem uma pressão muito grande de avançar, mas ela não consegue avançar, a escola que eu digo a educação formal como um todo. Ela não consegue avançar porque o sistema é extremamente complexo, inclusive, de você conseguir dar esse avanço mesmo, porque se você mexe uma pecinha na educação formal, aí desmonta todo um outro resto, aí você fala, não, se eu mexer essa pecinha aqui, talvez melhore, aí desmonta todo o outro resto, e ainda a pecinha que você tinha ajeitado lá atrás. Então, é tudo muito difícil de desenvolver, porque foi um movimento complexo que nasceu lá atrás, a escola de massa nasce ali com a Revolução Industrial, tem todo um contexto para isso, e a gente está num modelo social que é completamente inverso àquele modelo industrial, ou pelo menos deseja-se, né, que seja diferente. Então, eu vejo isso como esse processo do reimaginar futuros, como uma necessidade mesmo da gente desenvolver até essa competência nas pessoas, ajudá-las, né, não desenvolver, né, porque não tem como desenvolver por outra, mas ajudá-las a desenvolver essas habilidades, essas competências, né, Rodrigo? Eu tinha a última pergunta, mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo praticamente... a gente tem ainda 5 minutos, eu acho. Passou muito rápido, quero morar com a pandemia para a gente bater altos papos, porque é muito curto. Então, eu vou pedir só... Rodrigo, estão falando... Pergunta, e aí vocês já envolvem... 10 minutos. Então, ótimo, estou no tempo, então. Então, eu vou fazer a última pergunta com mais calma. Dessas formulações, né, de futuro que a gente acaba observando e acompanhando, tem uma que é muito legal e que se conecta um pouco com os futuros possíveis de se imaginar dentro de uma perspectiva esperançosa, né? A mãe, um futuro protótipo, de as coisas sejam mais plurais e diversas, unidade mais aflorada. Eu também acredito que a gente só vai conseguir, que o único caminho possível da gente conseguir é com diversidade, com pluralidade, escutando todo mundo e fazendo com que as pessoas se sintam, mas também que ser ativos nessa construção de futuro, né? Eu estava aqui, ela falava, inovação para nós é sinônimo de existência. Então, o tempo todo, sem saber, às vezes, do mais para existir. E vocês, nesse tempo que a gente tem, quais são as ferramentas para essa construção, fazer em comunidade, que o futuro seja construído para os nossos, né? Para quem está perto da gente e impactar talvez mais pessoas com esse pensamento comunitário. Querem começar? Eu gostei muito da linha, né, do caminho que a gente veio seguindo no nosso diálogo,
que a partir do contexto da Paty, dos questionamentos que a Leila trouxe para a conversa, da gente buscar como que a gente deixa de se referenciar somente pelas mesmas instituições, os mesmos autores, ou os mesmos lugares do mundo, né? Saiu, enfim, uma capa recente no jornal que falava, nossa, o novo, tipo, comparar a Marta com alguém diferente da Marta, sabe? Não, ela não é o novo ou a nova, uma outra pessoa, ela é ela, e a gente tem que começar a usar essas novas referências. E nesse lugar, né, a Leila tinha falado sobre, nossa, quais são esses lugares do mundo, para além do Vale do Silício, que a gente pode se conectar, e de cara veio assim, poxa, deixa eu jogar algumas coisas legais ao redor do mundo que tem sido interessante acompanhar. Addis Ababa é um lugar na África que é esse berço dos ritmos do futuro, então é muito interessante acompanhar como muito do que está emergindo em música de instrumentos ancestrais tem uma força muito bela, né? Medellín, que já foi uma cidade conhecida por um cenário de tráfico, enfim, hoje é uma das cidades da América Latina consideradas, né, uma dessas cidades do futuro conectadas a negócio, inovação. Yangon, que fica em Mianmar, na Ásia, é uma região que está revivendo a partir da arte, ganhando esse respiro artístico, né? Lima, no Peru, é uma cidade que está ganhando essa escala global a partir da gastronomia. A gente tem Kinshasa também na África, que é um grande polo de moda, um polo fashion que tem crescido muito nesse contexto. E quando a gente olha para esses lugares, né, quem é que está discutindo África, Índia, Ásia nesse contexto? Se conectem com os aprendizados, né, do Bayo Akomolafe, que é um autor, um homem iorubá negro que traz uma perspectiva maravilhosa dentro das suas falas, dos seus trabalhos. Ele é um homem nigeriano que está hoje, né, discutindo o cenário de futuro e nesse tempo presente. As obras do Dr. Foucault Albuquerque, que traz essa perspectiva africana e resgata de uma maneira a pensar novos futuros a partir da ancestralidade. O John Mbiti, que traz como um homem queniano, que traz uma perspectiva sobre o tempo de uma maneira muito incrível. E no Brasil, a gente tem a professora doutora Asa Ingeri discutindo ancestralidade africana, África em diáspora de uma maneira maravilhosa. A Morena Mariá, com Afrofuturo, um projeto lindo que fala sobre essas narrativas e as apresenta de uma maneira maravilhosa. A gente tem o professor Renato Nogueira trazendo essa perspectiva decolonial de um jeito incrível. A Leila citou aqui as falas do Krenak, né? Eles estão para lançar a segunda flecha do Projeto Selvagem, que é um projeto que está ganhando o mundo, com uma visão completamente decolonial, desconstruindo até a linguagem visual que a gente estava habituado à espera de um projeto profissional, como ele diz, compostando imagens, compostando ideias e deixando que essa compostagem seja humus para esses sonhos do que está por vir, né? Trazendo só algumas referências aqui, né? Não vou me estender muito para todo mundo conseguir falar, mas que é para a gente entender que existem sim outros lugares onde a gente pode se nutrir e nutrir e germinar essas sementes. Eu acho que essa fala do Gus é maravilhosa, mas eu também entendo como uma pessoa vinda também de periferia, como o Rodrigo, né? Eu acho que tem tem um início de pessoas muito bacanas e instituições muito bacanas começando a trabalhar metodologias de construção coletiva, de inteligência coletiva nesses processos educacionais, né? Eu, por exemplo, na Casa Lab, a gente está atendendo o PVE, que é Parceria de Valorização da Educação, que é do Instituto Votorantim, que tem um trabalho assim que está me fazendo quebrar a cabeça, porque são 68 municípios, sendo que, sei lá, 17 tem internet. Como que a gente faz para que a gente possa chegar até lá, seja através do digital, seja através de, sei lá, daqui a pouco, uma formação de multiplicadores? Como que a gente faz para que essas comunidades, e não é chegar lá e educar, é o esforço de mobilizar para que as pessoas entendam que elas precisam abraçar a educação, que a educação não é uma entidade
superior, mas que ela tem que fazer parte dessa comunidade, do jeito dessa comunidade, dessa forma. E assim tem outras agentes, outras iniciativas que estão buscando atuar como indutores, como parceiros dentro desse contexto de indução a uma revolução desses futuros, né? Sejam futuros periféricos, sejam futuros de pessoas que possam deixar de ser excluídas para serem incluídas, né? Então, eu acho que tem muita luta ainda, retomando o nosso título, para amanhã ser futuro, né? Sensacional, Paty. Eu sou suspeita, né? Uma pessoa educadora vai falar o quê? Só tem para dizer assim, palmas, é isso mesmo. Sem educação, a gente não avança para futuro nenhum, gente. Tá aí, né, todo mundo falando por que a África está na mira desse futuro aí de tantas mudanças, é porque há tempos eles estão aí investindo nesse processo de transformação da educação. Eu acho que, assim, a pergunta, Rodrigo, acho que é muito boa, que você falou assim, como é que a gente faz isso no coletivo, realmente resgatando o senso de comunidade, né, que o Ailton Krenak fala muito. A Mônica Belskit, eu sou muito apaixonada por ela, com esse conceito que ela traz, ela é da Lituânia, só que ela se considera nômade digital, enfim, porque ela, nômade, nem digital, nômade, porque ela já morou em mais de 80 países, mas a Mônica Belskit, ela fala muito sobre o futuro protópico, né, para sair daquele espectro do distópico e do utópico. Então, como a gente faz esse futuro no presente, no coletivo, na horizontalidade, na maior diversidade possível, e entendendo que ele está sempre nesse processo de construção. Então, eu vejo muito o poder das comunidades também. Como é que a gente fura essas bolhas que a gente está o tempo inteiro achando que a gente só consegue ver e ter informação por meio dessas redes sociais, que foi até o que o Gustavo falou, assim, diversifique o seu olhar. É muito difícil a gente estar o tempo inteiro ali focado nisso, né? Então, inclusive, eu abri uma comunidade ano passado justamente para trabalhar sobre esse processo imaginativo, que se chama Sala Imaginária, justamente para a gente desenvolver, de alguma maneira, essa capacidade coletiva. Então, busquem comunidades para a gente retomar esse senso de comunidade. Eu acho que é uma coisa muito importante também, além de todas as coisas lindas que esses dois maravilhosos falaram, que eu amo. Querido. Todos. Aqui teve uma geração de uma inteligência coletiva muito legal. Verdade. Queria agradecer aos meus convidados, que eu amo de paixão, a Leila, a Paty, obrigado pelo papo. A conversa pode se estender para a daqui. A nossa audiência que aqui, a gente acompanhou aqui no chat, muito obrigado. Acompanha as reais, a gente agradece também aos pais de experiência maravilhosa de conexão. E até a próxima, galera. Até! Tchau, tchau. Beijo para todo mundo que estava aí Beijão. no chat. Beijo, Gans. Beijo, gente. Paty. Tchau, tchau.